saber se eu estou preparado. Quem seria arrebatado, levanta o braço. Quem seria arrebatado, levanta o braço. Mas o preço que você paga e os sacrifícios que você precisa fazer não é para você ser salvo e nem estar pronto para o arrebatamento, mas é para você ser como o seu Salvador é. Vamos orar? Você pode ceder suas mãos para cá? Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, por essa noite. Te louvamos, ó Deus, por estarmos vivendo tudo isso. Deus, te agradecemos, ó Deus Santo, por essas portas. Te agradecemos, ó Deus, por cada vida aqui presente, aquele que nos assiste. Pai, no nome de Jesus, apresentamos diante do Senhor o nosso coração e a nossa mente. E em nome do Senhor Jesus, repreendemos, ó Deus, tudo aquilo que possa nos impedir, ó Deus, nos atrapalhar de receber, Deus Santo, de ouvir a Tua voz nessa noite. Pai, no nome de Jesus, apresentamos diante do Senhor, em especial, a vida do Teu servo e toda a Tua casa. Pai, no nome de Jesus, esteja guardando o Teu servo, derramando graça, unção sobre a vida dele. Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor já falou poderosamente ao coração do Teu servo, que ele seja mais uma vez instrumento, ó Deus Santo, para nos abençoar. Que possamos, ó Deus Santo, ouvir a Tua voz, ó Deus Santo, nessa noite. Deus, e a Tua palavra, Senhor, nos liberte, nos transforme. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus. Alô, alô. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Boa noite aos irmãos. A paz do Senhor a todos. Amém. Oxe, o que aconteceu? Paz do Senhor, irmãos. Amém. Acho que foi os irmãos vindo para cá, o exército vindo para cá, acho que distraiu. Ou então o microfone estava baixo. Privilégio de estar aqui mais uma vez com vocês, privilégio de estar aqui em Vila Muri. Tem sido uma casa, né, da nossa associação, sempre acolhedora, sempre nos recebendo de portas abertas, e uma honra poder estar aqui no congresso dos homens desta igreja. Privilégio de rever muitos irmãos, meus irmãos lá de Vassouras, alegria, sempre que a gente está vendo os irmãos. Eu não te reconheci à primeira vista, eu fui te reconhecer depois que o pastor Francisco fosse lá. Puxa vida, eu tinha que ter dado um abraço mais forte. Deus abençoe os irmãos, amém. O tema, os irmãos sabem qual é o tema de hoje? Sabe ou não? Eu não sei se vai ser projetado ali o tema. Aquele é o Júnior? Não. Quem é que está lá? Lá em cima, o Júnior. Eu vou precisar muito da sua ajuda para colocar as referências bíblicas também, tá bom, meu amigo? Bom, o tema é Jesus está voltando. Você está preparado? A gente suspira até fundo, né, não? Não? Você está preparado, gente? Eu sou apaixonado pelas Escrituras, é a palavra de Deus, né? Nos ensina tanta coisa, nos orienta tanta coisa, mas nós não podemos nos esquecer que essa palavra também é um livro profético, né? A profecia, a revelação de Deus, coisas inacreditáveis se cumpriram e estão para se cumprir. Eu queria fazer uma breve revisão com você. Eu peço lá a ajuda do meu irmão Adamo Júnior para estar colocando e você acompanhar as referências. Eu vou ler algumas passagens aqui rápidas, não vai dar tempo de abrirmos, né? Por exemplo, Isaías capítulo 7, versículo 14. Eu vou falar aqui uma sucessão de profecias a respeito de Jesus. Lá em Isaías 7,14, diz: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida e lhe dará um filho, e o chamará Emanuel. Agora parece ser uma coisa meio que óbvia, mas se a gente for parar para imaginar que isso foi predito há cerca de 850 anos antes da virgem engravidar,
Isso chama muita atenção. Olha Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. São muitos detalhes que os profetas dão a respeito de Jesus. Olha Zacarias 9, versículo 9. Alegrem-se, Zacarias 9, 9. Alegrem-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando, ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumento. Muitos detalhes. Zacarias, capítulo 11, verso 12 e 13, olha a parte B do verso 12. E eles me pagaram 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: lance isso ao oleiro. Esse preço fabuloso pelo qual me avaliaram. Peguei as 30 moedas de prata e as lancei ao oleiro do templo do Senhor. Vocês estão conseguindo fazer? Eu acredito que sim. Eu acho que todos são cristãos. Tudo isso faz referência a Jesus, né? Que nasceu de uma virgem, que nasceu em Belém, que entrou em Jerusalém montado no jumentinho, que Zacarias vai falar a profecia que se cumpriu em Judas, que vendeu o preço da traição por 30 moedas. Aí a riqueza de detalhe, mais uma vez, né? Judas se arrepende disso, devolve o dinheiro, e os fariseus entregam o dinheiro para o olheiro. Parece que eles estão imitando, copiando, pegando as escrituras. Mas não, são profecias que se cumpriram. Mas talvez uma das profecias mais extraordinárias do livro, que se refere a Jesus de Nazaré, está lá em Isaías 53. Vou ler o versículo 1 ao 11. Isaías 53. Quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou o seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença como um tenro broto verde, como a raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Verso 3. Foi desprezado, rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele, desviamos o olhar, ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, e de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico.
Fazia parte do plano de Deus esmagá-lo, causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de da sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Nós estamos falando do Messias. E todas essas profecias que se cumpriram de forma tão cabal, tão literal, profetizadas há 700, 800 anos atrás, 900 anos antes. Eu estou falando de 9 séculos, 8 séculos antes de aparecer Jesus de Nazaré. Todas essas profecias que foram cumpridas se referiram à primeira vinda do Messias. O interessante é que falar da vida do Messias é lembrar da expectativa que os judeus tinham a respeito dele. O Messias, ele foi apresentado de duas maneiras, e de duas maneiras o povo tinha essa expectativa. Mas quando o Messias aparece, e a gente vê nos evangelhos, a gente vê a expectativa dos judeus, que era uma expectativa de que seria um Messias que iria libertar o povo do Império Romano, um Messias guerreiro, um Messias libertador, rei. Mas quem se apresentou foi um Messias pastor, um Messias acolhedor, um Messias que veio buscar e salvar o que estava perdido, né? Lucas 9:10. Quem apareceu não foi um Messias guerreiro com uma espada para julgar, condenar e derrotar os inimigos, mas quem veio foi um Messias que não veio condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. João 3,17. Alguns ficam frustrados, alguns não reconhecem, mas quem apareceu na primeira vinda, o Messias que veio esse Messias acolhedor, restaurador, esse Messias pastor, como disse, aquele que veio buscar as ovelhas perdidas de Israel. No entanto, vemos também nas Escrituras profecias a respeito de sua segunda vida, a segunda vinda do Messias. E aí a gente pode acompanhar isso lá em Lucas 21, muitos textos, mas eu separei aqui, acho que 3 ou 4 passagens. Lucas 21, a partir do verso 25 ao 28, nós vemos uma profecia a respeito da segunda volta do Messias. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ainda a respeito da segunda vinda de Jesus, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Atos capítulo 1, verso 11, falando a respeito de uma profecia que ainda não se cumpriu, mais uma, que é a segunda vinda de Jesus. Atos 11 diz:
os varões, né, os anjos falando para os discípulos: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vocês, dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. E finalmente, na minha leitura, porque eu poderia falar várias outras profecias a respeito da segunda vinda de Jesus, mas Apocalipse 1:8, nós podemos ler: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus vai voltar, irmãos. Ele voltará. Ainda falta uma profecia a se cumprir. Ele vai voltar. Essa expectativa arde no coração da igreja desde quando as promessas foram feitas. Os primeiros discípulos, a igreja primitiva, João, a ilha de Apocalipse, primeiro século, segundo século, nós estamos no século 21 e arde a expectativa de uma promessa, porque as promessas se cumprem. Não tem como nós duvidarmos. Isaías, Miqueias, Zacarias já profetizaram há 900 anos antes dele nascer. Parece que o tempo está demorando um pouco mais, mas eu não duvido de que essa palavra vai se cumprir. E a pergunta é: você está preparado? A segunda vinda de Jesus não será do pastor em busca da ovelha perdida. A segunda vinda dele, as profecias apontam para um Messias rei, um Messias guerreiro, montado no cavalo branco com a espada. Ele virá para julgar vivos e mortos. Ele virá para separar bodes das ovelhas. Ele virá para separar o joio do trigo, para o seu reino eterno, para todo sempre. O rei está voltando. O rei está voltando para buscar os seus, para buscar a igreja, a sua noiva. Você está preparado? Pastor, como saber se eu estou preparado? Talvez é uma pergunta justa, né? Como saber se eu estou preparado? Toda pergunta nos leva à reflexão, né? E essa aqui eu acho que é uma reflexão ainda mais profunda, porque, afinal de contas, nós estamos falando de uma eternidade, afinal de contas, estamos falando de uma expectativa de encontrar com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. O que estar preparado significa? Eu acredito que estar preparado significa que você precisa ser diferente e não como as pessoas do mundo. Amém? Ser diferente. E o que seria ser diferente? Exemplos simples. Ser diferente é você não ser desonesto, não ser ladrão. Ser diferente é você não ser injusto. Como nós estamos num congresso de homens, ser diferente é você ser fiel à sua esposa, ou seja, não ser um adúltero. Ter uma vida consagrada, jejuar toda semana, quem sabe. Ser fiel dizimista, e não apenas do seu salário, viu? Ser fiel de toda a renda que você recebe. Aí eu estou falando do 13º, estou falando das férias, estou falando da indenização, estou falando do FGTS, estou falando ser fiel em tudo, toda a renda que você recebe, ser fiel dizimista. Vocês concordam comigo? Você acha que se a gente observar dessa forma, nós vamos nos sentir um pouco mais preparados? Não, Jesus, eu estou seguro, estou preparado porque eu estou obedecendo tudo isso. Olha que texto surpreendente de Lucas, capítulo 18, verso 9. Lucas capítulo 18, verso 9. O texto diz, na verdade eu vou ler o verso 10.
2 homens foram ao templo orar. É uma parábola que Jesus está contando. Um deles fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé, fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância. Não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Jesus volta para os discípulos, volta para os seus ouvintes e diz: eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, aqueles que se humilham serão exaltados. É a lição que ele deixa ali para os seus ouvintes, mas a lição que tiramos desse texto aqui é outra. A lição que tiramos desse texto, no contexto que estamos falando, tem muito a ver com Isaías 64, versículo 6, quando o profeta fala: estamos todos impuros por causa do pecado. Isaías 64, 6. Estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos, como as folhas das árvores. Murchamos e caímos, e nossos pecados nos levam embora como o vento. Todo aquele que confia em si, confia na sua habilidade, confia na sua capacidade, confia nas suas obras, confia no resultado de suas mãos, para esperar ou receber alguma coisa de Deus, esse versículo de Isaías 64 é uma lição muito valiosa. Esse confiar em si são os nossos atos de justiça. Você já viu gente falando assim: ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu não mato, não roubo, não faço mal para ninguém? Já viu gente falar assim? Esses atos de justiça para Deus são trapos de imundície. São análises superficiais. São coisas que estão muito na superfície, no exterior. Ah, como queima o meu coração lembrando as palavras de Jesus às igrejas da Ásia. A quase todas elas ele falou assim: eu conheço as suas obras. Eu conheço você a fundo. Eu tenho visão de ressonância magnética. Eu vou para além. Diante de tudo isso, eu queria fazer uma experiência com você, se você me permite. Nós estamos aqui buscando uma reflexão, uma resposta para a pergunta: você está preparado? Eu só estou provocando a nossa reflexão aqui. Amém? Estamos pensando, mas vamos imaginar, se Jesus voltasse agora, nesse exato momento, e eu preciso da sua participação, me ajuda. Jesus agora, trombeta. Quem seria arrebatado, levanta o braço. Quem seria arrebatado, levanta o braço. Eu preciso ver o braço levantado, irmãos. Quem não está com o braço levantado, eu preciso identificar as pessoas que não estão com o braço levantado também. Jesus voltou agora. Eu não vou gritar aqui imitando uma sirene, mas agora, bom, susto, pá! Quem está com ele nos ares? Eu não vou fazer aquela piada, quem vai ficar feliz, né? Não vou falar essa piada. Ok, tá joia. Vamos imaginar uma outra situação. Agora eu estou botando gasolina aqui na reflexão. Vamos imaginar Jesus voltando num momento não comum, um momento raro, em que você ficou muito irado. Você fica irado, amém? Ok, você é gente, né? Você se ira. Você ficou muito irado, mas uma ira foi tão grande, sei lá, um problema no trânsito,
coisa danada para deixar a gente irado, né? Quem é motorista sabe. Um trânsito, um trabalho, em casa. Em casa também a gente fica muito irado com o filho, né? Os filhos ficam muito irados com a mãe. Você está cansada vendo aquela notícia importante no Instagram, a mãe chama você para lavar a louça. Sobe um negócio, né? Vamos imaginar então que nessa hora de ira, aquela que você está andando na rua, dá um tropeção ali na pedra e você solta aquele palavrão. E no momento do palavrão, as palavras saindo, imagina aqueles sinais aqui, né? As palavras saindo, Jesus volta naquela hora. Quem vai arrebatado? Diminuiu, né? Eu percebi que diminuiu um pouco aí. Diminuiu. Eu vou voltar a repetir essa frase. Quando mostramos os nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Eu quis trazer essa experiência de uma forma leve, mas o assunto é muito sério. E eu quero que você preste muita atenção no que eu estou falando. Nós vivemos num país de herança católica. Nós vivemos num país cristão, com uma herança católica muito forte, que tem uma teologia muito parecida com a nossa em muitos aspectos, mas tem alguns aspectos que se diferenciam muito. E esse aspecto que eu estou falando agora deveria diferenciar-se. Porque a teologia católica é uma teologia muito baseada nas obras, no seu esforço. Aquelas frases assim, né? Faça por onde que eu te ajudarei. Que a gente pensa que está até na Bíblia um negócio desse, mas não está. Né? Que você, para ser salvo, você precisa merecer, que você tem que fazer por onde ser salvo. Isso está muito presente na cultura católica. No espiritismo não se fala. Mas a Bíblia, ela vai por um outro caminho. E aí a gente precisa lembrar de Efésios capítulo 2, versículo 1. Aqueles que levantaram as mãos nas duas situações, glória a Deus. Mas aquele que não levantou a mão na primeira situação e nem na segunda situação, eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou falar. Todos, né? Mas especialmente vocês. Efésios capítulo 2. Está na tela? Está na tela ou não? Tá? Amém? Obrigado. Então, vamos lá. Vocês, eu estou pedindo para vocês acompanharem ali, porque eu estou lendo na versão NVT, como o do pastor Francisco era diferente, a minha também é um pouco diferente. Eu gosto muito da linguagem mais próxima do nosso dia a dia que essa versão traz. Então, vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comando dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração daqueles que se recusam a obedecer. Veja, não apenas mortos, mas preso, cativo por um espírito que nos manipulava por causa da desobediência do nosso coração. O texto continua. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia, ou seja, Deus é tão rico de não dar aquilo que a gente merece, e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por nosso pecado, por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo.
É pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. Olha a conexão. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e Ele nos fez sentar nos lugares, nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. Ele está fazendo tudo por nós, porque agora estamos em Cristo. Portanto, nas eras futuras, nos séculos vindouros, Deus poderá apontar-nos como exemplo de riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pelas práticas de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Veja, Ele salva e Ele diz, não é uma recompensa das práticas das boas obras. Não é porque você falou palavrão ou deixou de falar, não é porque você fez aquilo ou deixou de fazer aquilo. Você foi salvo pela graça que Ele alcançou. E é desse jeito para você não se orgulhar. Verso 10. Pois somos obra-prima de Deus, criado em Jesus, a fim de realizar as boas... Volta de novo a palavra boas obras. A fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Olha como é simples e sutil a diferença entre a teologia católica e a nossa teologia, ou pelo menos deveria ser a nossa teologia. Na teologia católica, eu faço as boas obras para que eu possa ser salvo. E o texto é claro, não é dessa forma, para que eu não me orgulhe. Na teologia, que eu entendo que Paulo está ensinando você foi salvo, e o resultado disso, você pratica as boas obras. Por você ter sido salvo, você não xinga, você não é infiel, você não é ladrão, você não é desonesto. E você não é por quê? Porque Cristo te salvou. Nós lemos isso aqui. Verso 10, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo, a fim de realizar as boas obras. Anterior, elas apareciam como um vilã, para nosso orgulho, para nossa vaidade, eu sou o cara. Agora não, ela apresenta no lugar. Veja que as boas obras, elas acompanham. Eu não me aproprio dela para ser salvo, mas as boas obras acompanham todos aqueles que são salvos. Se você é salvo e não demonstra as boas obras, eu duvido da sua salvação. Porque todo aquele que é salvo em Cristo Jesus realiza boas obras. É a consequência, é o resultado, é o transbordar de uma dádiva que você recebeu. Você está me entendendo? Amém? Então, estar preparado para o arrebatamento, ou estar preparado para estar diante de Deus, que pode vir com a morte, muito diferente do que um atleta, é importante, muito diferente de um atleta que se prepara para o campeonato, ou de um estudante que se prepara para o vestibular, estar preparado para estar diante de Deus, ou para ser arrebatado, até mesmo muito diferente do esforço que você faz para vencer a balança e alcançar o peso ideal. Estar preparado para essas coisas é diferente desse tipo de esforço, mas isso não significa dizer que estar preparado não dá trabalho, não exige sacrifício. O estar preparado não significa que eu não preciso pagar um preço. Você pode ser salvo e ser salvo, estar preparado, né? Jesus está voltando, você está preparado? Né? Ser salvo e estar preparado são sinônimos, estão juntos. Então você pode ser salvo
Para você ser salvo, exige um sacrifício colossal. Amém? Para ser salvo, exige um preço muito alto. Está me acompanhando? Para ser salvo, exige um preço altíssimo que precisa ser pago. Só que esse preço, esse sacrifício, isso tudo foi pago por Jesus de Nazaré. E aleluia, e glória a Deus. Esse sacrifício colossal, esse preço absurdo foi pago por Ele, o nosso Salvador. Pela graça nós somos salvos. É Deus quem dá essa certeza no meu coração e no seu coração. Não porque a gente merece, meu irmão, mas porque Deus prova o seu amor por nós, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, quando nós só fazíamos bobagem. Está lá em Romanos 5:8. É por isso que a gente não bate no peito orgulhoso dizendo: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como os demais homens. Eu te agradeço porque eu não sou desonesto, pecador, adúltero. Aquela referência, né, do fariseu. Para finalizar, a vida cristã, ela não é fácil. Mas o preço que você paga e os sacrifícios que você precisa fazer não é para você ser salvo e nem estar pronto para o arrebatamento, mas é para você ser como o seu Salvador é. Hoje pagamos o preço para sermos santos. Ou seja, hoje a gente paga o preço para imitar Jesus, para ser como Ele é. Hoje pagamos o preço para nós fecharmos a nossa boca e não responder de forma atravessada. Hoje nós pagamos o preço para nós assumirmos um prejuízo por ser honesto, do que dar um jeitinho e ganhar por fora. Hoje pagamos o preço para sermos fiel, onde todos os colegas de trabalho contam vantagens a respeito das suas aventuras extraconjugais e você assume a posição de bobão, de careta, segundo a ótica deles, por você ser fiel, dedicado e apaixonado pela sua esposa, mesmo sendo implicado pelos seus colegas. Hoje nós pagamos o preço de ficar quieto quando somos afrontados. Hoje pagamos o preço de estender a mão para o nosso inimigo. Pagamos o preço de ajudar aqueles que nos perseguem, de amar essas pessoas. Hoje pagamos o preço de devolver o dízimo, sabendo que tem contas que não poderão ser pagas. Hoje pagamos o preço de ser como Jesus é, santo. Porque quem pagou o preço para nos preparar e nos levar para a glória é fiel, e Ele fez isso por nós, e nós não daríamos conta, os nossos atos de justiça são trapos de imundície, mas Ele nos garantiu que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, se Jesus voltar nesta hora, neste exato momento, apesar das nossas fraquezas, erros, pecados, apesar da gente ser gente feia, gente boba, apesar da gente ser gente suja, a gente ser aquele que nunca aprende, mas se você o recebeu e Deus lhe deu esta graça de recebê-lo, vamos estar juntos no céu. E que o Senhor nos ajude a sermos parecidos com Ele a cada dia, até aquele grande dia. Amém? Deus nos abençoe. Obrigado por nos assistir.
Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.